Olá, eu sou Cecília e esse é o VitaliCast, um podcast de conversas de pessoas comuns que se transformam em pessoas cada vez mais saudáveis. Esse é o episódio de número 8 e tem como tema: o seu corpo não é um projeto, ele é uma casa. Só pelo tema vocês já perceberam que pode ser um pouco indigesto, mas a verdade é essa. O seu corpo, ele não é um projeto. O seu corpo, ele é uma casa. A gente está vivendo em uma era em que o corpo, ele é praticamente o projeto de vida das pessoas. E é aí que entra o projeto verão, o projeto performance, é aí que entra a pele perfeita, aí que entra o seu projeto harmonização e o shape perfeito, enfim. Parece que o corpo precisa estar o tempo inteiro com a melhor forma. Aí tem que estar abaixo do peso, a pele precisa estar perfeita, você não pode ter uma ruga, uma cicatriz, o abdômen tem que estar definido e você precisa performar da melhor forma possível para correr 42 quilômetros. E sem perceber, a gente passa a tratar o próprio corpo como uma obra eterna, que está sempre em reforma e parece que nunca chega ao fim. E aí, sem perceber, a gente passou a tratar o corpo como uma reforma eterna, aquela obra inacabável. Você sempre precisa de um reparo, de um ajuste, de uma reforma. Mas hoje, eu quero te convidar a olhar o seu corpo de um outro jeito. Não como um projeto, mas como uma casa. Quando a gente pensa em uma casa, o que vem na nossa mente? A gente pensa em um lugar de abrigo, um lugar de descanso, um lugar de segurança, um local de memórias, não é verdade? Mas uma casa, ela não é só fachada. Toda casa tem o seu interior, toda casa tem uma vida acontecendo lá dentro. E com o corpo, não pode ser diferente. Claro que é bom a gente ter uma casa limpa, organizada, cheirosa. Todo mundo quer viver num lar assim. Eu acredito que morar em ambientes que sejam sempre sujos, bagunçados, desestruturados, não é algo que seja saudável e nem é algo que alguém deseje. Da mesma forma, é legítimo querer que o seu corpo também tenha esta ordem, que também seja harmônico. É legítimo você se alimentar bem, é legítimo você se preocupar em dormir bem, em tratar as doenças que surgem no seu corpo, é legítimo você buscar uma saúde estética também. Não há nada de errado nisso. O problema começa quando o corpo deixa de ser casa e passa a ser o seu único projeto de vida. Quando tudo gira em torno dele, é a roupa, é o espelho, é a foto, é o ângulo, é a comparação com o outro, é como se você passasse a vida inteira sempre reformando só a fachada e esquecesse de quem está morando lá dentro. Toda casa, com o tempo, ela vai se transformar. É uma parede que começa a rachar, é um telhado que quebrou e vai precisar de um reparo, é um cano que estoura, é uma fiação elétrica que para de funcionar, é um móvel que quebra e uma cadeira que você vai acabar querendo mudar de lugar. Com o corpo não é diferente. Com o corpo, acontece igual ao longo dos anos. A pele muda, o cabelo se transforma, é uma cicatriz que você passa a ter, foi uma cirurgia que você fez, é um pós-parto, é uma alteração hormonal, você ganha mais peso em um momento, depois perde peso em outro, então tudo também vai se transformando. E muitas vezes, assim como na casa, o seu corpo exige pausas, reparos, consertos, reajustes. Um tratamento é um reparo. Uma reabilitação é um reparo. Uma pausa é um reparo. Uma mudança de ritmo é um reparo. O corpo, assim como uma casa, também vai pedindo manutenção ao longo do tempo. E quando a gente entende isso, quando uma doença surge, a gente deixa de tratar essa doença como um castigo e passa a enxergá-la como uma necessidade de transformação, para que a gente tenha um olhar ali mais acurado e mais profundo para o seu sono, o seu estresse, a sua ansiedade, para como você está comendo, para como você está se movimentando e também para o sentido da sua vida.
Eu não estou aqui também querendo romantizar o adoecer, mas é que, às vezes, quando uma parede racha, a gente precisa consertar desde a base da estrutura. A mesma coisa acontece com o seu corpo. Tem algumas tradições espirituais e filosóficas, especialmente aquelas influenciadas pelo hinduísmo, que eles falam da constituição do corpo e que o nosso corpo ele tem vários níveis. Vou citar aqui alguns para que a gente entenda a complexidade que é o nosso corpo. Não é apenas, como estamos dizendo aqui, uma fachada de uma casa. De forma simples, para que a gente entenda a constituição do corpo, a gente deve pensar assim: que nós temos, sim, o nosso corpo físico, que é o material, o visível, mas a gente também tem o corpo energético, que é aquela vitalidade, é a respiração, é o prana. A gente tem também o corpo emocional, que são os nossos sentimentos, é como a gente reage ao mundo, é como a gente se sente dentro do mundo. Temos ainda o corpo mental, que é como nós pensamos, como nós criamos, como nós planejamos a nossa vida. E temos também as camadas mais sutis, que são aquelas camadas ligadas à sabedoria, à espiritualidade, ou seja, o nosso corpo é extremamente complexo. E quando nós fixamos a nossa consciência apenas no nosso corpo físico, é como se você estivesse vivendo apenas dentro do quarto, diante de uma casa que tem uma sala, uma cozinha, tem um jardim, que tem um ar livre, tem um céu azul do lado de fora. E aí, toda essa energia mental focada apenas no seu corpo físico só faz você ficar concentrado nas celulites que aparecem no seu corpo, nas estrias, nas cicatrizes. Você só se concentra no peso da balança, você só vê aquelas imperfeições ou os problemas que surgem dentro da sua casa e dentro do seu corpo. Só que isso não é cuidado. Isso é aprisionamento. Para quem, como eu, acredita que existe algo a mais em nós, que a gente pode chamar de alma, de espírito, de self, de centelha divina, a gente percebe que o corpo, ele é muito mais do que uma estrutura biológica. O corpo, ele é templo, ele é casa, ele abriga toda esta estrutura que a gente denominou aqui. E se a alma é eterna e o corpo é temporário, isso não diminui o valor do seu corpo, muito pelo contrário. É como se você estivesse morando nesta vida em uma casa emprestada. É claro que por mais que seja emprestada, você vai querer que ela esteja arrumada, decorada, limpa, organizada. Da mesma forma, você fará isso com o seu corpo. Você cuidará, você limpará, você olhará com carinho e com atenção para ele. Já quando a gente confunde as coisas e o corpo vira a nossa identidade máxima, qualquer mudança nele vira quase que uma ameaça existencial. Quando você pensa, então, engordei, é porque você fracassou. Quando você pensa, envelheci, é porque eu não tenho mais valor. Ou ainda, quando a gente pensa, eu tenho uma cicatriz, você vai imaginar, nossa, eu tô marcada para sempre. E quando você tiver um adoecimento, você vai simplesmente pensar, o meu corpo, ele me traiu. E não é bem assim. Porque se o corpo, ele é casa, as mudanças, elas são entendidas como parte da história da casa. Quando você simplesmente vai lá e conserta uma rachadura na parede, essa rachadura conta uma história. Quando um chão está quebrado, ele conta uma história. Quando você precisa passar por uma reforma em casa, essa reforma também conta uma história. Da mesma forma, as suas cicatrizes, as suas rugas, o seu processo de ganho de peso e perca de peso, elas também vão contar uma história. O seu corpo, ele não é o seu inimigo. Ele não é uma pedra bruta que você precisa lapidar até a exaustão. Não. O seu corpo, ele não é um castigo. Não é um cartão de visita simplesmente para que você mostre ele ao mundo. Muito pelo contrário, o seu corpo, ele é um templo que abriga algo muito maior dentro dele. Então, se hoje você tem olhado para o seu corpo apenas como um projeto, eu te convido a fazer uma pergunta para si mesmo. Pergunte assim: não o que falta consertar em mim, mas como eu posso morar melhor dentro de mim?